Olá, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre vida artificial e autômatos celulares. Bom, nós já tínhamos comentado que a ideia de reproduzir a vida já vinha de muito antigamente. Na Grécia, já com Herón de Alexandria, não sei se vocês já se lembram, que tinha aqueles pássaros que ele reproduziu para estarem cantando nos jardins dos templos de Alexandria. E depois teve o Leonardo da Vinci, que fez este leão aqui, que foi um presente para o rei da França, e ele foi uma espécie de autômato também. Ele andava e depois, chegando perto do rei, ele abria o peito e do peito saía um ramo de flores de lis, que era o símbolo da França. Bom, tudo bem, isto nós já tínhamos apresentado. Mas assim, como vimos, as limitações tecnológicas eram os principais obstáculos para poder desenvolver a verdadeira vida artificial. Mas, mesmo assim, atualmente, com os avanços da biotecnologia, da cibernética, tudo isto agora já podemos começar a cogitar em, de repente, conseguir criar vida. E realmente esses fatores cristalizaram no surgimento, na década de 1980, de um grupo multidisciplinar para o estudo da vida artificial. Bom, a vida artificial, na verdade, era muito ambiciosa, muito pretensiosa de algum modo, no sentido de querer não somente entender a vida biológica, mas também criar novos estilos de vida. A disciplina vida artificial surgiu em 1987 no congresso idealizado por este senhor aqui, Chris Langton, em Los Alamos, intitulado Workshop on the Synthesis and Simulation of Living Systems. O Chris Langton ficou surpreso porque, na verdade, ele tinha algumas pesquisas sobre o tema e lançou uma chamada de trabalhos para ver se tinha algum outro pesquisador que talvez estivesse também interessado na mesma coisa. Mas ficou surpreso porque vieram muitos pesquisadores do mundo todo para colaborar nesse congresso, e ele realmente admitiu que tinha muitas pessoas realmente interessadas nesse tema, em criar vida artificial. Então, essas atas do congresso que ele tem na mão foi o primeiro documento tratando deste tema. A vida artificial sigue a mesma filosofia da inteligência artificial. A inteligência artificial não assim quer fazer um ser completamente inteligente no estilo humano, mas simplesmente emular algumas capacidades da própria inteligência, como o cálculo e armazenamento de informação. A inteligência artificial nasceu em 1956 numa reunião de 10 cientistas, entre eles, por exemplo, Claude Elwood Shannon, aquele que descobriu, implementou a lógica booleana para circuitos integrados, e também fez a fórmula de Shannon para a medida de informação. Também esteve John von Neumann, que era um cientista também de origem, europeu, que ficou depois da Segunda Guerra Mundial, veio para Estados Unidos e foi muito importante também para a computação. Então, houve outras 8 pessoas muito importantes também na área de computação, e os 10 cientistas fizeram essa primeira reunião para, fundamentar a inteligência artificial. E segundo esses cientistas, para 1981, a inteligência das máquinas ultrapassaria a das pessoas. Como vemos, realmente ainda isso não aconteceu, e então estão um pouquinho atrasados. Desse modo, naquela mesma data, 1971, eles revisaram as suas previsões. Depois, durante a década de 1980, o aumento do poder computacional permitiu o desenvolvimento de sistemas como
redes neurais, algoritmos genéticos que fogem do paradigma sequencial dos programas do computador. Aqui já começam uns paradigmas novos. A informação já não decorre de uma sequência, de umas sequências assim, toda marcadinha de instruções. Agora já temos noções como a de auto-organização, onde de repente o sistema se auto-organiza, até surpreendendo o próprio criador do sistema. Então, esses tipos de surpresas nós temos. Eu, por exemplo, trabalho na área de redes neurais bioinspiradas, né? Porque às vezes um sistema pode realmente te surpreender fazendo coisas que você nem esperava. Por isso aparecem os sistemas emergentes, onde comportamentos assim que inesperados surgem, algoritmos genéticos ou sistemas caóticos. Todos estes sistemas permitiram a eclosão da vida artificial. Agora, vamos comparar a vida artificial e a inteligência artificial. A vida artificial parece mais complexa que a inteligência artificial, por ser mais abrangente. Contudo, a vida artificial realmente pode ser feita a partir de modelos mais simples. Por exemplo, modelos celulares, modelos de bactéria, modelos simples, que carecem de inteligência. Então, a vida artificial pode ser implementada mesmo em seres que não têm inteligência. E depois a inteligência vai aparecendo, vai evoluindo a partir desses indivíduos mais simples. Então parece até mais natural do que a inteligência artificial, porque podemos modelar o indivíduo na sua totalidade, ou seja, um indivíduo completo que tem características de vida, mas talvez não precisa ser assim tão inteligente para conseguir sobreviver. Agora, é possível a vida artificial? Não é suficiente imitar a vida de um modo artificialmente. Queremos que a vida artificial surja de um modo emergente, ou seja, de um conjunto de elementos interagindo entre eles, aquilo de algum modo gere uns comportamentos novos interessantes que poderiam ser classificados como de vida. E essa emergência significa que um conjunto de regras locais que foram programados evolui e gera uma organização em um comportamento, como falamos, emergente. Na vida artificial, a artificialidade consiste em que o ser humano prepara, na verdade, as condições a partir das quais, mediante interações simples, podem emergir os comportamentos complexos que podem ser identificados como as características da vida. Na verdade, o programador gera um substrato onde a vida pode surgir a partir da interação entre os elementos, mas isso acontece às vezes de um modo imprevisível, tá? Por isso chama-se de emergência. E como estamos percebendo já, não precisa ser a vida artificial gerada a partir de um substrato biológico, pode ser feita em silício, na eletrônica, ou programada num computador. Não é, o substrato mais importante, é o que ele faz, é a operação que é feita, não aquilo do que é feito. Por isso, todos esses comportamentos, como reprodução, a evolução, podem ser criados num computador ou num robô. Então, por quê? Porque não sei se já lembra, depois comentaremos mais um pouquinho, o computador é um sistema que permite a implementação de qualquer algoritmo, inclusive os algoritmos que permitiriam a vida em si. Então, na verdade, a vida artificial, mesmo que possamos pensar que é uma coisa assim, que o nosso objetivo seja a reprodução da vida, às vezes o que interessa é ir trabalhando, ir obtendo alguns resultados que podem ser úteis também para outras áreas.
y son pasibles de ser estudiados y que podrían de repente gerar vida, mas no necesariamente. Tal vez inclusive no somente os seres actuais que queremos imitar os seres actuais vivos, mas tal vez até criar novos sistemas vivos que não tenham nenhum parecido com os atuais. Então a vida artificial não se limita a imitar a vida segundo ela é neste momento na biologia. Ela acredita a vida artificial que podem ser gerados novos sistemas, novas entidades vivas, diferentes completamente das entidades atuais. A partir de aí, uma vez que você cria essas entidades, aí você já pode fazer todo tipo de medidas para avaliar esse estado de vida, como por exemplo a teoria da complexidade computacional, estudo da informação no meio desses seres vivos, com a teoria da informação, e realmente podem ser estudados com várias disciplinas que já existem e que permitiriam analisar o que realmente aconteceu e como aconteceu esse comportamento emergente. Então, como vimos assim, realmente a vida artificial não quer somente criar vidas que já existem, parecidas com o que já existe, mas ele pode, e acreditam os cientistas da vida artificial, que eles podem criar qualquer tipo de vida, em qualquer modo que a vida possa se apresentar. Então, o Chris Langton falava: uma motivação central para os estudos em vida artificial é estender a biologia a uma classe mais ampla de formas vivas do que aquelas que encontramos na Terra, e expressar os princípios da biologia nos termos mais amplos possíveis. Realmente estava tentando entender os fundamentos da vida e estender esses princípios que, por exemplo, num nicho específico como a Terra, né, criou umas condições de vida, de repente numa situação diferente pode criar outras situações de vida, onde dentro de um computador podemos gerar uma vida mesmo diferente, mas com as características de vida mesmo assim. E por isso o importante é estudar os princípios essenciais que independem do substrato onde a vida surge. Esta ideia, por exemplo, tem sido abraçada pelos astrobiólogos que estudam a vida possível em outros planetas, já que esta vida ainda não foi descoberta fora da Terra. Contudo, sempre existem aquelas pessoas um pouquinho mais tradicionais, mais academicistas, que não se arriscam muito a encarar novidades e novos tipos de vida. Então eles preferem se ficar sempre restritos ao estudo da vida no substrato biológico. Mas tudo bem, isso sempre existe uma certa resistência às novidades. Então realmente é uma coisa previsível. E realmente porque a vida artificial nem pretende concorrer com o estudo da vida biológica. Cada um vai por um lado diferente, cada um pode fazer as suas partes. Mas talvez algumas conclusões da vida artificial possam ser utilizadas pelos biólogos para entender a vida como existe na Terra neste momento. E de repente, quem sabe, já como conclusão, os cientistas possamos não somente criar outros tipos de vida, mas também dentro dos parâmetros da vida biológica, da vida na Terra. Bom, já vimos a máquina de Turing e como essa máquina de Turing tinha a propriedade da computabilidade universal. Por isso que nós nos sentimos muito confiantes para fazer as nossas criações, criar vida no computador. Porque a computabilidade universal permite simular qualquer algoritmo ou processo. E se a vida é um processo, a máquina de Turing pode sim dar conta de simular o processo da vida. Por isso que quando nós temos um computador, por exemplo, eu trabalho na área de neurociência computacional,
eu fico totalmente confiante que com o computador eu tenho a melhor ferramenta para poder reproduzir, emular até o cérebro humano. Por quê? Porque o computador baseia-se nessa propriedade de computabilidade universal. E de fato, a máquina de Turing se parece muito com o DNA. E basicamente, não somente com o DNA, mas também com as enzimas, que são estas moléculas grandes, em azul aqui, que percorrem o DNA, porque essas moléculas grandes têm a propriedade de escrever e apagar, e deletar, e mudar o que está escrito no DNA. É como se fosse o cabeçalho, o cabeçote da máquina de Turing. Realmente, o DNA, e que seria a fita sem fim da máquina de Turing, e as enzimas que percorrem o DNA fazendo todo este tipo de operações, não tem nenhuma diferença com uma máquina de Turing. O único que pode sim mudar é que a programação da enzima, de repente, não tem uma programação extremamente complicada. Pode ser que seja uma programação mais simples, de fato, porque ela faz operações que não são muito complicadas, mas isso não significa que não seja uma máquina de Turing. Tem todas as características da própria máquina de Turing. E outras características da máquina de Turing é que qualquer possível computador pode ser simulado pela máquina de Turing. E a descrição de uma máquina de Turing pode ser fornecida para outra máquina de Turing, para que uma máquina de Turing emule qualquer outra máquina de Turing. Ou seja, basicamente um computador pode criar mini computadores dentro dele. E esses mini computadores, outros mini computadores. Ou seja, vamos supor, ter o nosso computador e dentro do código do programa do computador, junto com o espaço de memória, termos várias máquinas de Turing, vários mini computadores realmente virtuais agindo dentro do computador principal. Bom, então, basicamente repetindo já, se a vida é um processo computacional, um processo algorítmico, o computador dá conta disso. Por quê? Justamente porque a máquina de Turing tem essa propriedade da computabilidade universal que o Alan Turing explicou muito detalhadamente no artigo. Não é aquela coisa que ele de repente pensou, puxa, este computador é muito bom, faz de tudo. Não, não. Ele demonstrou, por isso que o artigo dele é bem complicado de ler, porque ele fez um artigo bem profundo, mostrando que qualquer algoritmo era possível ser realizado com aquela simples estrutura de um cabeçalho, programado logicamente, e uma fita onde sem fim, onde o cabeçalho poderia estar escrevendo e apagando informações. Então, realmente, nós temos um excelente aparelho para modelar qualquer coisa, até a vida. Se, no caso, o cabeçalho da máquina age numa superfície bidimensional, nós temos um autômato celular bidimensional. Aqui, por exemplo, temos que os estados, o número de símbolos que a máquina de Turing pode escrever, está limitado às 4 cores que nós temos aí: o verde, o azul e o amarelo. Na verdade, são 3 cores, né? As 3 cores que nós temos aqui. Então, seríamos 3 símbolos. A máquina de Turing funciona sempre com um conjunto finito de símbolos. Neste caso, a máquina de Turing, ao invés de se mexer ao longo de uma fita bidimensional, unidimensional, se ela se mexe num plano bidimensional, temos também uma máquina de Turing. E neste caso temos 3 símbolos, que são os que vão ser escritos, que são representados pelas cores azul, verde e amarela. Então, no tempo t igual a 0, temos uma situação, e no tempo t igual a 1, temos toda uma mudança dessa situação. E isto o que é? Isto pode ser feito através de um autômato celular bidimensional, onde nós temos, neste caso, 3 estados, as 3 cores, 5 vizinhos, já que em cada caso, o que se faz? As operações acontecem entre cada célula
e as adyacentes a norte, sul, leste e oeste, que seria acima, abaixo, esquerda e direita. E uma regra de transição. Então, por exemplo, aqui nós temos, imagina esta célula aqui no centro, né? Que tem uma configuração amarelo no norte, verde ou oeste, azul leste e verde no sul. Então, quando acontecer esta configuração, nós decidimos arbitrariamente que o seguinte cor desta célula central vai ser o amarelo. Então, isto seria uma regra de transição das múltiplas regras que podem ser definidas num autômato celular, neste caso bidimensional. Então, por exemplo, um exemplo mais genérico é basicamente temos que o CDT mais 1, a cor que vai ter o centro, a célula central, no tempo t mais 1, depende da cor que ela tenha no tempo t e das cores das células norte, sul, este e oeste. Esta vizinhança chama-se de von Neumann, quando você tem esse tipo de vizinhos, que são na verdade o central e mais outros 4, tá? Depois vamos explicar. Então, se nós temos na verdade 3 cores em cada célula, quantas combinações podem ser possíveis? Pues 3 cores numa célula multiplicado por 3 cores da outra, já temos a configuração de 2 células. Como nós temos 5, multiplicamos de novo por 3 e por 3. E aí temos 3 elevado a 5, que são todas as múltiplas configurações, múltiplas regras. Na verdade, quantas regras podem ser estabelecidas? Neste caso, 3 elevado a 5, que são todas estas configurações. Cada uma regra do autômato celular. Então, neste caso, vamos supor que a partir desta configuração, eu quero que a célula central fique azul na vez seguinte, e assim por diante. Então, nós avaliamos o mapa e vamos já, que em cada momento, já dizendo, o que vai ter no momento seguinte vai ser este. Vamos criando o seguinte mapa, tá? A partir das condições que estão no tempo t, criamos o mapa no tempo t mais 1. Então, o que é um autômato celular? É um sistema dinâmico, que este sistema dinâmico é uma disciplina do cálculo e que permite entender como funciona. Por exemplo, você tem uma matriz, né? Essa matriz é uma matriz de transição. Assim você multiplica essa matriz por uns inputs e gera um output. Depois esse output volta e coloca de novo nessa matriz como input e volta a entrar outro output. Esse tipo de dinâmica, onde temos uma matriz e uma série de inputs e outputs, sendo que o output volta a ser input, chama-se sistema dinâmico. E então é um sistema, o autômato celular é um sistema dinâmico que evolui a partir das condições iniciais definidas. É discreto espacial e temporalmente. Lembremos, a máquina de Turing tinha que ter um número finito de símbolos. Então, já somente por causa disso tem que ser discreto espacial e temporalmente. A regra de transição que governa como atualizar o sistema está localizada espacialmente. Como vimos, depende da própria vizinhança. E além do mais, se definem condições de contorno. Por exemplo, o que acontece quando nós estamos numa borda da matriz? Então, basicamente, é como se você, na borda superior, o que teria acima dessa borda seria o que tem na borda inferior. É como se temos uma coisa fechada, né? Então, fechando por cima e fechando pelos laterais, o que vocês acham, qual figura vamos obter? Se fecharmos por cima e fechamos por os laterais. Alguma sugestão? Uma esfera, talvez? Não, não é uma esfera. É um toroide. Um toroide. O resultado de fechar aqui, se fecharmos primeiro, por exemplo, a parte superior e inferior, teríamos um cilindro, né? E depois de fechar o cilindro, cada um pelo seu lado, teríamos o que chama-se um toroide. Então, esse tipo de regras de contorno, ou seja, como que funcionam as bordas, são estabelecidas também nos autômatos celulares.
Então, quais são as características de um automato celular? Como que você fala, eu quero fazer um automato celular assim, assim. Então, primeiro você fala dos estados, que são os símbolos que você pode colocar em cada célula. Número, dos diferentes estados em que pode estar uma célula. A vizinhança, como umas células são conectadas a outras células, onde normalmente a própria célula é incluída na própria vizinhança, mas isto não é uma regra, então tem que ter cuidado, porque às vezes você pode escutar, olha, tem nove células na vizinhança, e fala, mas como 9? E de repente é porque você está considerando 3 superiores, 3 inferiores, 2 laterais e mais a central. E não te falaram da central, ou 8 de repente, pode falar, seria a mesma coisa, excluindo a célula central. Então tem que estar um pouco de olho, porque tem autores que falam o conceito de vizinhança de modo diferente. Só ficar um pouquinho assim de olho, porque às vezes não tem um acordo completo no que significa vizinhança, no sentido de estar ou não estar a célula central incluída. E depois tem a regra de transição, que é como já vimos, como uma célula deve mudar em função do estado da vizinhança. Quais são tipos de automatos celulares? Podemos falar, olha, tem um automato celular de rádio 2, ou célula central e mais uma célula acima, ou abaixo, então temos um rádio 2, o K, que seria o número de estados, 2 estados, branco e preto, vamos supor, ou vários estados, e aí podemos colocar cores, né, para representar os estados. Alguns chamam-se legais. Os legais são aqueles que você estabelece a regra e ela é independente de como estejam as cores, sendo que se você rotar as cores, realmente você vai encontrar o mesmo arranjo. Ou seja, vamos supor que você fala norte verde, sur azul, este oeste vermelho. Então aí você rota e de repente pode encontrar esse arranjo uma vez rotado a periferia. Então, às vezes fala assim, não, aqueles que tenham uma sequência deste modo vamos ter todos o mesmo comportamento. Porque, como vemos, realmente existen múltiplos combinações, às vezes combinações enormes. Então, às vezes tem que reduzir as regras um pouquinho e se reduzem desse modo, falando, esse é um automato legal, independentemente do que, se eu girar a periferia e obter uma sequência deste tipo, já vamos ter um resultado deste tipo, tá? Então, esse chama-se legais. Depois, totalitários, aí você fala, não, puxa, ainda quer ser mais abrangente, vai simplificando, né? Fala, não, vamos supor que temos um automato celular com 2 estados. Aí vou somar os estados da periferia e se for 3, aí vou ter um resultado. Se for 2, tá? Então já o automato celular se chamaria totalitário. Mas na verdade esses são nomes, né? Não são importantes. Estas coisas realmente para mim não são muito importantes. São formas de chamar as operações simplesmente com o intuito de reduzir a enorme digamos, combinatória dessas células para alguns arranjos mais ou menos que sejam, digamos, semelhantes. Bom, tem automatos periféricos que somente conta as células da periferia, tá? Existem, o mais simples de todos é o automato celular unidimensional. Na verdade, partimos do bidimensional, que é um pouquinho mais complicado, mas o unidimensional é o mais simples e, na verdade, é o que permite, digamos, entender melhor o automato, os automatos celulares. Por quê? Porque por causa dessa simplicidade. Então, passando para o automato mais simples, nós vamos ver agora que vamos entender muito bem qual seria o tipo de operações e onde que vão, o que vão dar essas operações. Então, vamos supor que um automato está numa linha, ou seja, unidimensional, não é bidimensional, todos
as células estão numa única linha, e cada célula da linha pode estar em dois estados, 1 e 0. O preto normalmente aqui consideramos como 1 e o branco como 0. Então, o estado de cada célula no tempo t mais 1, depende, igual que falamos anteriormente, depende do próprio estado no tempo t e dos estados dos vizinhos da direita e da esquerda no tempo t. Por exemplo, neste caso, temos um caso bem simples. Aqui acima, esta fita, né, é uma fita e que vamos no tempo t. E agora vamos calcular essa mesma fita como se transforma no tempo t mais 1. E vamos a colocar o resultado da operação no tempo t justamente embaixo da linha do t, colocamos t mais 1. Depois disso, colocaríamos outra fita e outra fita e outra fita e outra fita e teríamos como se fosse um tapete, né? Mas assim, sempre calculando a seguinte linha a partir da linha anterior. E como que nós fazemos esse cálculo? Olha, por exemplo, temos um conjunto de regras, que são estas aqui embaixo. Olha, todas estas regras, que são as regras que podem acontecer com 3 células e 2 estados, né? 3 células e 2 estados são 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 dá 8, então temos 8 regras, né? 8 regras. Então temos, quando a combinação das células é 0, 0, 0, vamos supor que arbitrariamente decimos que a seguinte célula central vai ser branca, ou 0. Se for 0, 0, 1, a seguinte, no tempo t mais 1, vai ser preta. Então, se no tempo t temos 0, 1, 0, a seguinte vai ser 1 preto. Se tivermos 0, 1, 1, vamos ter 1. Isso é arbitrário, isso é justamente uma regra que nós decidimos arbitrariamente. Podemos ter inventado qualquer coisa aqui. Só que observa o seguinte, só para termos as coisas mais ordenadas, colocamos uma numeração binária para codificar as regras. Então temos 0, 0, 0, 0, 0, 1, uma contagem binária, né? 0, 1, 0, 0, 1, 1. Aqui estamos contando em binário, aqui acima, tá? Onde o 1 seria o preto e o 0 seria o branco, tá? Então, para cada uma dessas contagens, nós estabelecemos como vai ser a seguinte célula central. Então, por exemplo, isso é muito importante porque vamos supor que temos aqui definido 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. O que é isso? 0, 1, 1, 0, 1, 0. É justamente aqui, esta sequência aqui, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Esta sequência inferior, né, seria em binário, tá? Seria em binário este número aqui. Por isso colocamos aqui 2, significando que isto aqui é uma numeração em binário. Mas agora é importante que vocês se lembrem de como passar de uma numeração binária para uma numeração decimal. Aí vocês lembram, pegar algum livro de sistemas digitais, ou a própria Wikipedia, só para se lembrar. Vamos converter esse número binário em um número decimal. E por coincidência, este número binário aqui deu em decimal 110. Então por isso colocamos aqui um decinho aqui. Mas podia ser 256, 325, porque isto aqui seria em decimal. Cuidado, porque aqui teve essa coincidência, somente tivemos 1 e 0, mas podiam ter sido números normais. 333, 421, tá? Então primeiro vemos aqui abaixo o número binário, que seria este aqui, e depois transformamos em decimal, e justamente esse número decimal é o nome da regra. Então temos a regra 110, a regra 111, a regra 112, temos um monte de regras diferentes. Bom, então temos aqui este tipo de regra 110. Olha, é muito importante saber quantas células vão estar em preto, que aqui neste caso seria 1, 2, 3, 4 e 5. Com relação às células totais, tem 1, 2, 3, 4, 5, com relação às 8, então 5 acima de 8. Cuidado que esse cómputo de células em preto, ou seja, células em 1, dividido pelo número de células totais, vai ser um valor que depois vamos apresentar chamado lambda, tá?
Eso es muy importante. Está cuidado ahí porque vamos a tener que contar eso de nuevo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estado 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ahí olhamos aquí embaixo, 0, 1, 0, 0, 1, 0. El resultado sería 1. Ya tenemos este 1 aquí. Mudamos y vamos más para la derecha. Y ahí vamos. Aquí tenemos 1, 0, 0. Y 1, 0, 0. El resultado es blanco, ¿no? 1, 0, 0. El resultado es 0. Aquí tenemos el resultado blanco. Vamos más para la derecha a nuestra matricinha y vemos 001, 001, olhamos na tabela inferior, 001 y el resultado va a ser, deixa ver cuál 001, aquí es 001, resultado 1. Y así por diante vamos en cada momento avaliando a célula, a propia célula y al diseño de izquierda y derecha, y ahí conferimos cuál sería la regla que debería ser aplicada, ¿tá bom? E aí vamos, continuamos, e já temos uma outra linha, tá? Então, importante, porque a partir, agora nós vamos, esta linha T mais 1, depois vamos fazer a linha T mais 2, T mais 3, T mais 4, T mais 5. É como se estivéssemos fazendo um tapetinho, né? A primeira tempo T, depois T mais 1, T mais 2, T mais 3, T mais 4. E temos, é engraçado, porque esse tapete, tá? Vamos ver que surge um dibujo, um desenho. Um desenho que às vezes pode ser fractal, pode ser um desenho muito sem graça, pode ser aleatório. Então, fica ligado aqui porque nós vamos criar o tapete completo, tá? E vamos estabelecer como vai ser o desenho final a partir do tipo de regra que nós estamos aplicando. Por isso, temos 4 tipos de comportamento dos autômatos celulares, que dependem do valor chamado do valor lambda. Este parâmetro permite quantificar o comportamento caótico do autômato celular. Como se faz o lambda? O parâmetro lambda é calculado como o número de células output em preto dividido pelo número de situações, neste caso 8. Vamos voltar para trás. Olha aqui. Lembra? Quantas células temos? Output. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 células. Output. Agora, delas quantas estão em preto? Que seria um 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, neste caso, o parâmetro lambda seria 5 células em preto dividido por 8, que seria o total das combinações, tá? 5 dividido por 8. Neste caso, seria o parâmetro lambda. Então, isto é muito importante, porque dependendo do parâmetro lambda, olha, na verdade, se dividir, como estamos dividindo entre 8 sempre, vamos ter a possibilidade de dividir 1 entre 8, 2 entre 8, 3 entre 8, 4 entre 8, 5. São um conjunto de números que são finitos, tá? Na verdade, são em total, pues, 8 valores, né? Então, olha que curioso, porque temos o valor central, tá? Que seria quando dividimos, quando temos 4, né? Células dividido por 8 dá 0,5. Quando temos 4 dividido por 0,5, por 8, 0,5 seria o valor central, 0,5. Então, o que temos vindo do valor da esquerda, 1 dividido por 8, ou 8 dividido por 8, vamos ver que o comportamento é parecido, chama-se simples, tá? Então, quando temos um valor de lambda 0 ou 0,125, ou 1 ou 0,875, ou seja, basicamente 0 dividido por 8. Não, desculpa. 1 dividido por 8. 7 dividido por 8. 8 dividido por 8. Então temos 8 dividido por 8. 7 dividido por 8. 2 dividido por... Não, 1 dividido por 8 e 0 dividido por 8. Aqui temos esses lambdas. Todos eles, quando você faz os T, depois T mais 1, T mais 2, obtém-se um comportamento que chama-se simples, ou seja, uma coisa muito, como se fosse sem graça, né? Uma coisa meio pouco biológica, meio assim, meio artificial. Mas se nós temos comportamentos de lambda com valores maiores, que mais perto do 0,5, né? Como aqui 0,25, no caso seria 2 dividido por 8, né? 0,25, e neste caso teríamos 0,75, que poderia ser
No, aquí teníamos 2 dividido por 8, que sería un cuarto, ¿no? Y aquí 0,75, que sería 3 cuartos, ¿no? Que podría ser 6 dividido por 8 también. Entonces tenemos un comportamento con estos valores, un poquito más indo na direção do centro, temos um comportamento fractal. Isso que surge depois após as iterações. Se nós partimos, por exemplo, de uma fitinha de Turing, ou uma fitinha toda 0, 0, 0, 0, 0, com um 1 no centro, um 1 no centro, e depois continua 0, 0, 0, 0, aí o T mais 1 seria assim e assim. Então, já uma vez que você sabe a regra, você já sabe como vai ficar o tapetinho. Digamos, a regra já impõe o tipo de tapete que você vai obter. Olha que bonita aqui, né? Mas assim, já quando nós ficamos mais perto do 0,5, os valores já ficam por um lado, pelo outro, mais perto do 0,5, aparecem comportamentos mais interessantes, que são chamados partículas, complexos. Olha que coisa. Não sei se vocês já viram uma espécie de concha na praia, que são assim meio redondinhas, e que tem justamente este desenho tão curioso, né? Então, isto como foi desenhado. Partíamos como igualmente fizemos anteriormente, partimos da fita primeira, né? Aplicamos uma regra, cujo lambda seja 0,62, que fizemos a segunda fita, terceira fita, quarta fita, vamos obtendo todas as fitas e obtemos no final um tapetinho cuyo comportamento chama-se complexo. Olha que coisa, que tapetinho mais legal. Já, contudo, se tivermos os valores de lambda, ou seja, se fossem 4 dividido por 8, por exemplo, tá? Aí já temos o valor de lambda 0,5, e já que acontece aqui, o tapete fica completamente caótico, como se fosse aquela coisa da TV quando fica sem sinal, um ruído branco, né? Todo meio pontilhado, mas totalmente sem ordem, tá? E isso é um comportamento caótico. Então, se fala que os comportamentos que interessam para, por exemplo, para duplicar a vida, sejam estes comportamentos aqui, fratais ou complexos, tá? Por exemplo, um comportamento muito interessante é este que nós vamos ver aqui, a regra 110, essa que nós vimos anteriormente. Se você aplica uma regra 110 a uma sequência de uns e zeros, origina um padrão de tesselagens denominado éter, que seria este aqui. Bom, aqui simplesmente, olha, aqui na verdade teríamos somente branco e preto, 0 e 1. Só que agora colocamos algumas coisas coloridas para destacar a formato curioso que vão surgindo. Aqui seriam uns triângulos, outros triângulos menores, que possivelmente estes em azul escuro seriam uns, e amarelo seriam zeros, né? Aqui somente estamos querendo mostrar que tem um comportamento de umas formas que surgem muito curiosas, e as cores não significa que tenhamos mais estados, não, é somente para mostrar o tipo de formas que vão surgindo, tá? E este padrão chama-se éter, e justamente a regra 110, como vimos, é uma regra que se calculamos o lambda, lembra como era o cálculo do lambda na regra 110? Era simplesmente 1, 2, 3, 4, 5 dividido por 8. 5 dividido por 8. E justamente esse 5 dividido por 8 vai dar um tipo de comportamento que seria de partículas, este aqui, tá? Neste caso seria comportamento de tipo éter, que chamam. Esta é uma forma de falar. E o éter permite a aparição de partículas, padrões que parece que se autopropagam, tá? Olha, por exemplo, aqui temos um padrão que se autopropaga em vermelho. Parece que surge e sai para um lado, né? Olha que coisa interessante. Emerge, essa ideia justamente da emergência, aquela coisa que surge de modo completamente impredecível. De repente vemos algo se formando aí, tá? Então, Langton sugere que os autômatos celulares de tipo 4 maximizam o potencial da informação e permitiriam a máxima transmissão de informação, já que inicialmente o sistema está com máxima incerteza. Estamos partindo, vamos supor, de uma fita totalmente desorganizada, entropia máxima, tá? Onde cada célula pode ou não aparecer com um valor
de binario de probabilidades, 0,5 de 1 y 0,5 de no 1, de 0, ¿no? Partindo de esa mayor máxima entropía, ahí surgen, como vimos, cosas que se forman, padrões que pueden realmente mudar totalmente a apariencia caótica inicial del sistema. Y así a información fornecida por un único bit, só porque acrescentamos un bit nessa regra, já realmente faz uma diferença muito grande. Então a vida pode estar, como falamos, na beira do caos, na beira daquele ruído branco que aparecería no caso de un padrón completamente aleatorio. Y, por ejemplo, existen algunos organismos que trabajan na beira do caos, llámase extremófilos, por ejemplo, o Pyrolobus. O Pyrolobus es un organismo que no consigue se desenvolver a menos de 90 grados, o sea, siendo su temperatura máxima de crecimiento de 113 grados centígrados. Então, esto foi isolado, esse Pyrolobus, numa fonte hidrotermal da dorsal atlântica. Ou seja, basicamente, uns mergulhadores olharam aí e pegaram umas amostras perto do local onde estava surgindo essa fonte de água extremamente quente e observaram que bem pertinho da borda existiam esses Pyrolobus. Então, é aquela coisa da vida na beira do caos, tá? E essa vida na beira do caos já pode estar sugerida a partir dos autômatos celulares. Então, o Pyrolobus é um organismo anaeróbio, não consome oxigênio, que obtém energia da oxidação do dihidrogênio acoplada à redução do nitrato, formando amoníaco ou tiosulfato, formando sulfuro de hidrogênio. Olha que ser vivo tão esquisito, né? Também pode crescer baixo condições microaeróbias, reduzindo o oxigênio. Ou seja, realmente vemos que a nossa noção de o que é a vida pode estar muito sesgada pelo que nós vemos, porque realmente pode acontecer que tenhamos vida. Estamos falando, em Vênus não tem vida, está muito quente, mas olha, e se Vênus de repente temos locais que são deste tipo, e de repente surge uma vida, até pode ser que até seja inteligente, pertinho, tá? da fonte, digamos, de temperaturas altas. Ia ser uma coisa um pouco difícil, né? Porque realmente tem pouquinhos células, pouquinhos animais que moram perto, até porque um pouquinho mais longe já fica muito frio, né? Mas então, essa ideia, né, de que o substrato não é tão importante, que a vida pode surgir em muitos locais, e uma das coisas importantes para que ela surja é que esteja na beira do caos, na beira do que seria um comportamento completamente aleatório, tá? E aí surge a vida. Bom, então já vamos ver os autômatos celulares bidimensionais e que coisas podemos fazer com esses autômatos celulares bidimensionais, que são coisas muito, muito curiosas. Por exemplo, neste caso, já vimos que um exemplo, né? Com 3 estados, 5 vizinhos, que são 5 cores, né? E uma regra de transição. Tudo bem, tudo isto nós já vimos, porque tínhamos explicado primeiro os bidimensionais antes do que os unidimensionais. Mas agora voltamos aos bidimensionais para ver o quê? Porque esses autômatos bidimensionais permitem coisas muito interessantes. Por exemplo, o jogo da vida de Conway. Este jogo da vida de Conway foi inventado por este senhor aqui e era um autômato que é bidimensional, ou seja, uma plano, né? E somente com zeros e uns, tá? E justamente aproveita a ideia de que a máquina de Turing permitiria essa vida artificial. Então, Conway mostrou que a comportamentos complicados, comportamentos surpreendentes, podem surgir de regras extremamente
simples. Por exemplo, as regras do Conway são as seguintes: qualquer célula viva, ou seja, uma célula em estamos falando preta, né? Com menos de 2 vizinhos, vamos supor que tinha vizinhança periférica, tá? Com menos de 2 vizinhos na periferia vivos, morre de solidão. Qualquer célula viva com mais de 3 vizinhos vivos, neste caso já morre de superpopulação, ou seja, mais de 3, ou seja, 4 ou 5, aquela pessoa, aquele ser pequenininho, aquela célula, né, que está em preto, né, termina virando zero, virando branco, por causa da superpopulação em volta. Aqui temos qualquer célula com exatamente 3 vizinhos vivos se torna uma célula viva. Então temos uma gradezinha, né, com uma célula branca no centro. Mas se tivermos 3 pretinhos na periferia, somando os 3, desde o centro vira, na iteração T mais 1, vira preta, vira um 1. E assim por diante, qualquer célula com 2 vizinhos vivos continua no mesmo estado para a próxima geração. Bom, isto que vocês veem aqui são uma série de regras muito bobas. E ninguém imaginava que, decorrente de aplicar um autômato bidimensional estas regrinhas, o que ia acontecer seria isto aqui. Puxa vida, uns comportamentos extremamente complexos. Olha aqui. Aqui estão, digamos, coloridos. Olha, na verdade são todas pretos e brancos, né? Só que estamos colorindo algumas coisas só para mostrar os tipos de comportamento. Por exemplo, aqui temos chamado comportamento tipo naves. Olha que coisa, né? Temos um objeto que parece circular que vai girando, né? Chama-se naves, este tipo de grandones. Mas de repente você tem outros que chamam-se planadores, gliders. E estes planadores gliders seriam estes aqui, que são amarelinhos, né? E olha como os planadores surgem, vão, batem, continuam se deslocando. Meu Deus, que coisa mais absurda. Tudo isto que surpreende é um comportamento emergente das regras anteriores. Se você chega na sua casa hoje, né, e vocês tentam fazer isto no teu computador, que isto demora muito pouco a ser realizado, né? Colocar as regrinhas, você vai ver toda esta vida, entre aspas, eclosionar na sua frente, né? Com todos estes tipos, olha aqui, refletores, olha aqui, neste caso refletores rosinha, né? Que comportamento estranho, meu Deus. O que é isto aqui? Os devoradores em azul claro, deixa eu ver, onde estão os devoradores? Azul clarinho, puxa, não estou vendo. Não sei, não estou vendo os devoradores por aqui. Tudo bem, mas deve ter, talvez esteja para aqui pela direita, que está fora do quadro dos slides. Bom, então, impressionante, realmente impressionante. E aqui temos um exemplo de gliders, tá? O que estava em amarelinho no quadro anterior, aqui aparecem surgindo como resultado do impacto de 2 elementos, de 2 entidades aqui que não sabemos como chamar, né? Desse impacto surgem estas coisas com uma consistência, com uma coerência, que vão se deslocando. Tudo isto a partir de umas regras extremamente simples. E de repente, de verdade, eu acredito que o próprio Conway não imaginou na sua vida que isto podia acontecer. Claro, você precisa testar uma combinatória enorme de elementos para criar algo que surja a vida. E isso como você pode fazer? Isso pode fazer com uma técnica chamada algoritmos genéticos, que nós vamos ver nos próximos dias, que os algoritmos genéticos já permitem testar muitas possibilidades e ver se isso vai fornecer uma vida, tá? Então nós já não usamos a nossa cabeça para fazer todas as combinações, são inúmeras. E nós não temos capacidade racional de ver qual regra, que comportamento emergente vai surgir. Este tipo de regras pode resultar da implementação do que seria um algoritmo genético que vai premiar, vai potenciar o surgimento de comportamentos emergentes, tá? Então realmente
Se você fica na tua casa e pensa, vamos ver como que eu faço para que surja aí alguma coisa. Você vai ficar a tarde toda, né? De repente você faz esse tipo de raciocínio, deixa o algoritmo genético fazer, e o algoritmo genético em 4 minutos vai te dar as combinações necessárias e as regras que são necessárias para o algoritmo funcionar e criar uma espécie de vida aí. Olha que coisa interessante. Então, o Chris Langton falou de química artificial em moléculas artificiais, tá? E o que é a química artificial? O que é a molécula artificial? A molécula artificial não são mais do que cada célula dos autómatos celulares, cada um dos estados, né? Cada célula com seu próprio estado, branco, preto, uma cor específica, o que for. E já a química artificial não seria mais do que as regras de atualização de cada célula, tá? Basicamente, a célula seria a molécula e a química seria a regra, né? Esta seria a regra, a química artificial. Vamos falar, se tivermos uma azul rodeado pelo norte, verde, amarelo, abaixo amarelo, à direita azul, à esquerda verde, o seguinte células no tempo t mais 1, o que vai acontecer é que a célula azul vai ficar amarela. Bom, e Langton, na verdade, utilizou um arranjo bidimensional muito interessante, que tinha uma vizinhança chamada de von Neumann, que justamente aquela que é norte, sul, leste, oeste, centro, chama-se vizinhança de von Neumann, como já falamos, e temos 8 elevado a 5 possibilidades, um número enorme de processos químicos artificiais que podem ser realizados. Então, com esse tipo de vizinhança e esse tipo de regras, ele, não sei como, ele imagino que ficaria a tarde toda tentando e vendo aí, fazendo várias tentativas, ele fez os Langton Loops, que são autômatos com 8 estados e vizinhança de von Neumann. Então temos uma estrutura que seria um loop com uma pele, células em estado 2, dentro da qual circula a informação necessária para construir um loop. Basicamente tem uma informação que rolando dentro da pele, e essa informação vai permitir criar esse loop, um loop novo. Neste caso nós temos esse Langton Loops, e temos uma espécie de pele em vermelho, e o que circula aqui, o que rola aqui a partir destas estados e a partir da vizinhança, em cada momento nós vamos criar uma situação de modo que o comportamento emergente seja o seguinte. Olha aqui, que coisa interessante, né? Esse seria um Langton Loop, tá? Aí parece que se está reproduzindo. O problema do Langton Loop é que aí termina morrendo por causa da superpopulação. Termina morrendo. E aí teríamos o Langton Loop... não, desculpa. Este seria Bill Loop. Bill Loop porque é mais... não. O anterior... exatamente. O Bill Loop seria este. Porque o Bill Loop é uma, digamos, redução do Langton Loop, onde nós temos uma simplicidade maior. Basicamente tínhamos o Langton Loop, que era o anterior, né? Que tinha um monte de estados. Neste caso, tínhamos 8 estados, 8 cores, né? Tinha uma pele central, tá? Tudo bem? E isso, o que acontecia era, se reproduzia esta letrinha aqui, igual que acontece com o Bill Loop. Só que o Bill Loop já não tem essa pele, tem somente uma camada externa, né? E aí, então, está simplificado. O Bill Loop é uma simplificação do Langton Loop. E depois temos aqui o Evoloop de Sanyama, que basicamente, vamos ver aqui um vídeo, né? Basicamente, o Evoloop é um autômato celular onde tem morte celular, onde tem, alguns deles morrem, você vê? Então, quando alguns deles morrem, a morte evita a superpopulação, e evitando a superpopulação permite que exista uma série de
células que sobreviven, tá? Que sobreviven más o menos un valor específico e aí continuam vivas durante bastante tempo. Mas existe então uma espécie de morte celular para depois chegar a uma população mais ou menos estável. Seria o Evolup de Sanyama. E essa seria já outra criação de Chris Langton, chama-se los Langton Ants. Esses Langton Ants forman-se uma espécie de cavidades, como se fossem os corredorzinhos que se formam quando as formigas vão perfurando os corredores dentro da terra, né? Chama-se Langton Ants. Bom, então vamos analisar o Core Word de Stig Rasmussen. Olha, este Stig Rasmussen, ele, acho que ele é dinamarquês, e ele entrou num laboratório de computação mesmo. Mas ele, nesse laboratório de computação, começou a criar a vida artificial dele. E agora, neste momento, está numa universidade, aí temos aí o link da universidade, onde ele coordena uma série de pessoas que trabalham com biologia, ou seja, e outras pessoas com computação. Então já estão, eles terminam sendo coordenador, mesmo sendo informático, de um laboratório que grande parte do trabalho é biológico, né? Então olha que coisa interessante, que multidisciplinaridade interessante. Ele criou este chamado Core World, que é um computador virtual em forma de anel. Basicamente um computador dentro de outro computador, né? Dentro do teu computador, né? Nesse anel, tipo como se fosse o anel do Chris Langton, do Langton Loop, está o programa principal, tá? Com ponteiros aos endereços e comandos no anel. O anel contém os endereços do programa, está semeado, esse anel, com instruções em Redcode. Eu realmente não sei o que significa Redcode, deve ser um programa específico para automatos celulares que talvez tenha sido desenvolvido pelo próprio Rasmussen. Core World pode experimentar mutações aleatórias nos comandos, permitindo evolução darwiniana. Igual que a última versão que vimos do Evolup, ele tinha também a possibilidade de evolução darwiniana. Só que tem um problema, que mesmo sendo uma máquina de Turing, por conta das mutações, às vezes, digamos, fazer alterações muito arbitrárias no código, pode acontecer que o código se degenere. Então temos uma possibilidade de termos uma fragilidade do sistema perante as mutações. Termina de repente o código não dando em nada, porque é uma coisa meio que absurda. A mutação deu algo que não presta, né? Então esse tem esse, digamos, calcanhar de Aquiles, justamente a mutação. Neste caso tem mutações que ajudam e tem outras mutações que neste caso podem até estragar o código. Então esse é um ponto fraco. Bom, os vírus de computador, digamos, também podem servir de substrato para a vida artificial, porque os vírus se replicam no setor de boot do computador, ou seja, se reproduzem, né? Alguns podem atacar os drivers, os intérpretes de comandos, que traduzem os comandos do usuário para computador. E aí, a partir da existência dos vírus, existem os programas antivírus e uma guerra realmente armamentística entre vírus e programas de antivírus com características evolutivas. Ou seja, existe a possibilidade do vírus evoluir a partir do ataque do antivírus. Então, puxa vida, estamos numa situação curiosa, né? Mas também, às vezes, um vírus pode ser que evolua de um modo pouco interessante. Às vezes pode ser que isso aconteça e não dê nada. Alguns vírus têm se adaptado a ambientes específicos, não por mutações, mas pela ação dos programadores dos vírus. Então, também existe a possibilidade, não, agora eu vou mexer
ya que vi que este virus tiene ese potencial aquí, vamos a favorecer esa atividade do vírus. Então existe o programador que fica de olho no que está o vírus fazendo e potenciando algumas características. Então também existem jogos de computadores como Core War. Então neste jogo, Core War, bem antigo, jogadores escrevem programas em Red Code para lutar por espaço de memória no computador, chamado Mars Memory Array Red Code Simulator. Vence quem fizer terminar os programas dos outros concorrentes. Deve ser uma chatice, mas tudo bem. Típica estratégia, autorreplicação para conquistar espaço de memória. Então, o Core War, que é um jogo, e os vírus de computador inspirarão pesquisadores para criar computadores virtuais que evitariam o ataque dos vírus ao processador real. Então, se por exemplo, você não tem digamos, o seu CPU, digamos, fixa, se você tem uma CPU também que se mexe, aí você também está se defendendo, pode se defender dos vírus, de algum modo pode fugir dos vírus, né? E essas CPUs virtuais poderiam ter capacidade até de autorreplicação. Olha, aqui temos o contrário do caso de Stig Rasmussen, seria o Tom Ray. O Tom Ray era um biólogo. Então, o biólogo Tom Ray trabalhava em Puerto Rico, na floresta de Puerto Rico. E aí tentava entender como que os organismos evoluíam. Ele tinha visto muitos e distintos organismos e ele pensava, puxa vida, este peixe aqui deve ser assim, deste jeito, porque caiu num ambiente específico e aí se desenvolveu para lucrar com esse ambiente. Só que ele, puxa, não sabia como demonstrar as coisas, como testar as ideias dele. E ele pensou, puxa, não, para a evolução realmente acontecer é preciso de milhares de anos, né? Então, o que ele fez foi justamente se interessou pela computação para criar organismos que evoluíam dentro do computador e assim ele poderia entender a evolução dos organismos que ele realmente trabalhava na floresta de Porto Rico. E justamente resolveu o problema do Stig Rasmussen, porque Stig Rasmussen lembra que tinha mutações que estragavam o código. Aqui não. Aqui ele conseguiu, a partir de ideias extraídas da biologia, que por exemplo os nucleotídeos, que seriam as letrinhas do código genético, tem uma complementariedade, então a adenina gruda com a timina, a citosina com a guanina. A partir desses detalhes de complementariedade da biologia, ele chegou num sistema que não tinha fragilidade, mesmo com as mutações. Então, olha que coisa interessante. Podia mutar, então inventou o programa Tierra. O nome do programa dele que inventou era Tierra. Podia ter mutações e recombinar. E modificando o Core World de Stig Rasmussen, criou CPUs virtuais que se reproduziam, parasitavam outras e até criavam imunidade aos ataques de outras CPUs. E desenhou também um programa chamado Virtual Life. Puxa, este aqui foi muito engraçado porque quando ele chegou no laboratório de computação, né, não tinha a mínima noção do que era um computador, não tinha nada, era um biólogo, né? E aí os próprios, tem até um vídeo na internet que mostra os colegas dele comentando, né? Puxa, o Tom Ray nos chegou sem saber nada aqui e pensamos que não ia dar em nada o que ele queria. E resultou que funcionou e conseguiu, digamos, implementar essa evolução que ele perseguia nas florestas de Puerto Rico. Ele conseguiu implementar no computador e aí conseguiu de repente entender melhor a evolução no mundo real. Olha que coisa incrível, né? E temos por fim o Carl Sims. Este Carl Sims, ele já fez umas criaturas onde tínhamos mais evolução a partir de algoritmos genéticos, que vamos explicar posteriormente. Basicamente o que eu vou explicar agora é um pouquinho, tem a ver com os algoritmos genéticos que vamos explicar em outra aula.
En primeiro lugar, cria-se uma população de várias centenas de criaturas num supercomputador. Cada uma destas criaturas é avaliada com relação à sua capacidade de realizar uma tarefa, como a habilidade de nadar, num ambiente aquático. Então temos uma função objetivo, tá? Isso é típico dos algoritmos genéticos. Os indivíduos melhor sucedidos sobrevivem e seus genes virtuais são copiados, combinados e mutados para produzir uma nova população de descendentes. Isto realmente são algoritmos genéticos, só que ele utilizou para umas criaturas, né, virtuais. As novas criaturas são novamente testadas e algumas podem aprimorar as características dos seus ancestrais. Basicamente, tudo isto será explicado em outra aula. Repetindo muitas vezes este ciclo de variação e seleção, aparecem criaturas com novas e bem-sucedidas habilidades. As criaturas que vamos ver agora no vídeo são o resultado final de muitas simulações independentes nas quais elas são selecionadas para nadar, andar, pular, ou seja, a função objetivo era vamos conferir se está nadando, vamos conferir se está andando. Se está andando, aí vamos premiar aqueles organismos que andam um pouquinho, a ver se o seguinte anda melhor. E assim por diante, pular, perseguir um objeto vermelho, competir para controlar um cubo verde. Temos até no vídeo vamos mostrar como tem dois organismos que querem se apropriar de um cubo verde. Então, a partir destes processos evolutivos, criamos organismos que consiguen ser mais eficientes nessa tarefa. Nós vamos ver. Então, nós temos aqui as criaturas virtuais de Carl Sims. This demonstration shows virtual creatures that were evolved to perform specific tasks in simulated physical environments. Swimming speed was used to determine survival. Most of the creatures are results from independent evolutions. Some developed strategies similar to those in real life. Once they're evolved, multiple copies of these creatures can be made and simulated together in the same environment. The next group of creatures were evolved for their ability to move on a simulated land environment with gravity and friction. Some simple solutions with just two parts were found. Some seemed like they could use some assistance, while others were fairly efficient, such as this rowing-like behavior. Here is an odd cousin of the previous. A mutation caused him to tumble. Some creatures evolved to incorporate contact sensors in their control systems. Here is another inchworm-like creature that tends to go in circles. This was actually a creature first evolved for its ability to swim in water, then later put on land and evolved further. A successful sidewinding ability resulted. Here is one with a hopping style. The protrusions on its arms seemed to help prevent it from tipping over. This was the fastest, with a successful galloping-like stride. This group was evolved for their jumping ability. This group was evolved for their ability to adaptively follow a red light source. The resulting creatures are now being interacted with. A user is moving the light source around as the creature behaves. This one seems to flail randomly, but somehow still manages to approach the light. Perhaps it is mean to move the goal away just as it arrives. Here is one that has propeller-like fins which are tilted depending on the direction of the light. It can adaptively swim up or down very well. This final group of creatures was evolved for their ability to compete for control of a green cube. The creature closest to the cube at the end of a simulation is the winner. Here, a strategy first arose for simply tumbling towards the cube. Then one learned to block out his opponent. But then later one learned to overcome the obstacle by climbing over it. Some pinned down their opponents. Some covered the cube with protective arms. Others simply unfolded onto the cube. The success of a strategy is often highly dependent on the opponent. Here is a hockey-playing creature, which takes the cube away and wins by a large margin. Here are two similar hockey strategies battling it out, with appropriate gestures.
This crab-like creature walks well, but often continues past the cube and instead seems to prefer beating up on his opponent. Against the arm, the crab seems to simply walk away. A successful strategy is this two-arm technique that swipes quickly in from the side and moves the cube over to a second arm. These are the final rounds of competition amongst the overall best. Finally, the seeker arm goes against the side swiper, but the cube is just out of reach. Bom, então, para terminar, vamos colocar aqui esta bibliografia. Básicamente temos um texto, um livro, que realmente seria o único livro que existe, Introduction to Artificial Life, de Christoph Adami. É um livro complicado de entender, porque tem muita parte que tem a ver com teoria da informação, entropia, etc. E não é um livro fácil, realmente. Depois tem também o livro de Langton, que também é um livro bem interessante. Bom, agora, de repente, enquanto estava assistindo a este último vídeo, né, eu me lembrei de um caso muito curioso de um ser vivo que dá prioridade à vida mais do que à inteligência. Esses seres vivos são os chamados corais marinhos. Vocês sabem o que é um recife de coral, né? Então, os recifes de coral, uma coisa muito curiosa que acontece, né, é que num mês de, acho que junho, de repente surge como se fosse uma fumaça partindo do recife de coral. E então, essa fumaça está formada por óvulos e espermatozoides, por gametos, na verdade, masculino e feminino, que são fecundados no próprio mar. Então, esses gametos se fecundam no mar, e o curioso é que vai se gerando um ser vivo pequenininho, chamado plânula. Então, essa plânula é como se chama-se plânula porque é tipo como a minha mão, uma coisa meio plana, né? Assim, meio redondinha. Mas essa plânula se mexe, vai se mudar, vai nadando. E é muito curioso, porque a plânula inicialmente vai na direção da luz, é fototrópica, né? Vai na direção da luz. Quando chega na luz, parece que acumula energia, e aí, de repente, decide ir justamente para um lugar escurinho e que seja bom e que tenha nutrientes e que seja um bom local para sobreviver. Então a plânula desce, né, e fica se aderindo a uma rocha ou ao próprio recife de coral. Essa plânula, para fazer tudo isto, desenvolveu um sistema nervoso. Uma coisa muito curiosa, a plânula tem um sistema nervoso. Mas quando ele chega no recife de coral, metaboliza o sistema nervoso, ela se encontra tão feliz lá nesse local rodeado de outras plânulas, de outros corais, que ela decide se instalar e metaboliza, digere o próprio sistema nervoso, de tal modo que no final esse ser vivo se converte em uma espécie de planta, um coral, que não tem mais sistema nervoso. Então, um ser que tinha sido inteligente decidiu parar de ser inteligente porque preferiu viver no conforto do recife do coral. Então, olha aqui como que são as coisas, né? Estamos pensando o que é mais a vida, o que é a inteligência, o que é mais importante, né? E eu escutei esta narração de um cientista chamado Rodolfo Ginás, que ele é um neurocientista, meio que fazendo uma graça, ele falou: isto é parecido como as pessoas que lutam muito para entrar numa universidade. Uma vez que já entraram, ficam após os seus escritórios, as suas mesas, e já ficam aí confortáveis e já não fazem mais nada, ficam aí só vegetando, né? Então, basicamente, era um comentário do Rodolfo Ginás, um neurocientista muito importante, mas que eu peguei, eu achei interessante para caramba na hora de entender
a interação entre inteligência artificial ou inteligência biológica e vida artificial. Aparentemente a vida é mais importante, uma vida boa, né, do que uma inteligência. Nós talvez até vejamos isso em alguns colegas, nossos amigos, né? Olha, ele virou rico e aí já parou de pensar, ficou aí meio no conforto, né? Enquanto que os pobres, né? Os professores pobres, continuamos aqui lutando e pesquisando e fazendo coisas. Bom, então era isso que eu queria comentar hoje, né, para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até outro momento. Tchau, tchau.